Fala pessoal, professor Jessé aqui, seu professor de ciências, professor do sexto ano. Estamos no caderno 1, capítulo 2, e você pode acompanhar essa aula na página 23. A aula de hoje fala sobre sistemas, tá? A gente estudou o que era uma mistura na aula passada, e nessa aula a gente vai entender o que é um sistema e como é que ele se forma. Então, um sistema ele pode ser definido como uma porção de matéria, tá? Você tem ali uma porção da matéria, não a matéria por completa, que foi delimitada para ser estudada. Logo, né, a gente pode ser uma pequena quantidade de matéria, como um copo de água, ou um ar dentro de um balão, ou uma porção maior, tá? E aí, como o oceano ou toda a atmosfera. Então, um sistema ele pode ser classificado em homogêneo, como as misturas homogêneas, que apresentam uma única fase, também conhecido como sistema monofásico, tá bom? Monofásico, única fase, tá bom? Uma fase. Quando observados ao microscópio, tá? E os sistemas heterogêneos, que são aqueles que apresentam duas ou mais fases, como a gente viu lá, né, na questão da água com óleo, questão da água, óleo, areia e sal. E aí eles podem ser bifásicos, trifásicos ou polifásico. Bifásico, tu consegue enxergar duas fases. Trifásico, tu consegue enxergar três fases. E o polifásico é quando tu enxerga de três ou mais fases, tá bom? O sistema ele pode ser uma substância pura, tá? Ou uma mistura. Nem sempre um sistema ele vai ser uma mistura, tá? A diferença entre substância pura e mistura é que a substância pura ela é única, ela não tem outros componentes, ela tem apenas um componente, tá? Por exemplo, a água destilada é água pura, tá? Eu tenho apenas água. Agora a água potável que a gente bebe ela é uma mistura. Por quê? Ela é uma mistura de água com outros componentes, como os sais minerais. Um copo de água pura, com alguns cubos de gelo, também, né, de água pura, é um sistema heterogêneo, uma vez que a gente consegue distinguir duas fases. Então, se tem duas fases, é bifásico, é sistema heterogêneo. Então, a gente vai aqui por alguns exemplos. Ó. A gente tem aqui, primeiramente, os sistemas heterogêneos, são aqueles que têm uma ou mais fases, né? Duas ou mais fases, desculpa. Então, eu tenho aqui uma mistura heterogênea, eu tenho água com areia. Eu consigo enxergar a fase da areia e a fase da água. Logo, eu tenho duas fases. Então, isso é uma mistura heterogênea, também caracterizando um sistema heterogêneo, formado por uma mistura. Mas eu posso ter uma substância pura que forma também sistema heterogêneo. Eu tenho água pura, tá? E gelo formado também de água pura. Então, eu consigo ver aqui a porção do gelo e consigo ver a porção da água líquida. Logo, galera, eu tenho duas fases, então é um sistema heterogêneo, mas caracterizado por uma substância pura, porque eu não tenho outro componente aqui. Aqui eu tenho duas fases e dois componentes, que é a água e a areia. Aqui eu tenho duas fases e um componente, que é a água, só que a água aqui está em dois estados diferentes. O outro sistema é o sistema homogêneo, tá? O sistema homogêneo tu vai ver sempre uma fase. Mas ele pode ser caracterizado por uma mistura homogênea, água e sal. Se tu pega água e vai colocando sal aqui em pequena quantidade, ele vai sumir. Logo, tá? Eu só consigo ver uma fase, mas eu tenho o quê? Dois componentes, mas é homogêneo porque eu só consigo ver uma fase, tá? Então isso é um sistema homogêneo formado por uma mistura homogênea. Mas um sistema homogêneo, assim como o heterogêneo, também pode ser formado por substância pura. Se eu tiver apenas água pura no estado líquido, tá? Eu só consigo ver uma fase. É uma substância pura e é uma mistura. É uma substância pura formada por água pura e forma um sistema homogêneo, tá bom? Só que aqui desse lado eu tenho uma mistura e aqui eu tenho uma substância pura e eu tenho ambas as possibilidades nos dois sistemas. Então, se liga nessa frasezinha para a gente finalizar, ó. Toda mistura é um sistema, mas nem todo sistema, no caso, ele é uma mistura, justamente porque
porque eu posso ter substância pura formando esses sistemas. Então, toda mistura ela é um sistema, homogêneo ou heterogêneo, mas nem todo sistema ele vai ser uma mistura, justamente porque eu tenho a possibilidade de formar sistemas com substâncias puras, sem outros componentes, tá? Revisando aqui, ó, nesse sistema homogêneo da água e sal, eu tenho dois componentes, uma única fase. Aqui eu só tenho um componente e uma fase. Aqui eu tenho um componente e duas fases. Aqui eu tenho dois componentes e duas fases. Tranquilo? Qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor. Forte abraço e até a próxima.